Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Hoje, nesse dia tão bonito, aqui em Curitiba com sol, algo que acontece não com muita frequência, né? Mas a gente fica ainda mais contente, os passarinhos ficam todos alvoroçados quando tem solzinho gostoso. A gente também não fica assim, né? Bem feliz, bem alvoroçado quando tem solzinho. Hoje no Proseando eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os ladrões do tempo. Existe ladrão do tempo? Existe ladrão de tudo que é coisa, né? Mas será que existe ladrão do tempo? Vamos prosear sobre essa questão tão interessante aí. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Vai também encaminhando, vai me dando oi, vai encaminhando a sua live, essa live para mais pessoas que você considera que precisam ter um pouquinho mais de ajuda em relação ao seu tempo, a entender essa logística. Oi, Valéria! Bem-vinda, gatona! Sobre essa questão do tempo, como que a gente administra tudo isso, como que a gente pode identificar também. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, certo? Não esqueçam papel, caneta na mão, porque enquanto eu falo aqui, vocês conversam aí, e aí a gente troca umas ideias bem legais e enriquece. Raco Chapecó, quem será? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aí a gente enriquece o nosso bate-papo e aí troca várias ideias, porque é um espaço onde a gente pode acrescentar e se ajudar mutuamente nessa questão aí. E além do papel e caneta, não esqueçam da água, porque se hidratar faz muito bem. Ó, olha aqui, ó, agora que eu fui ver, ó, o desenho da minha filha. Ela desenhou eu aqui, um coração. Eu vou te perguntar o que ela quis dizer com isso aqui. Ai, uma xícara personalizada agora. Ai, essas nossas crianças são umas delícias. Bom, olha lá, a Valéria já começou, olha, ó, o ladrão número 1 para ela são as redes sociais. Já. Vamos colocando aí que já nós vamos identificar vários deles. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês e ver se isso acontece com vocês também é o sentimento de sobrecarga. Às vezes a gente amanhece, né, acorda pela manhã com aquela sensação de e agora, o que eu faço primeiro, né? Tem tanta coisa para fazer, aí você começa a enumerar o teu dia, parece que o teu dia não vai ter fim, né? Você tem agora com home office, né? Home office. Às vezes a língua não ajuda. A gente tem casa para arrumar, né? Tem os filhos para cuidar, tem a questão das refeições, tem para pensar, tem o seu trabalho para pensar. E aí a gente mistura trabalho com filhos, com casa, com cuidados e às vezes sobrecarrega. A gente fica com aquela sensação de que não vai dar conta, de que não é merecedora de descanso, a gente fica com aquela sensação de sofrimento, de dor. Vocês já se sentiram assim? Já passaram por alguma situação dessas? Deus, porque eu arrumei tanta coisa para fazer, Senhor, né? A gente fica com esse sentimento, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Bem por aí. E aí esse acúmulo de tarefas, ele faz com que a gente se sinta não produtiva. Ele faz com que a gente se sinta incapaz. A gente se frustra, né? A gente fica frustrada por planejar as coisas do dia e as coisas não andarem. É um sentimento assim
que pesa, né, nessa nossa rotina do dia a dia. E como que a gente se sente quando tá assim, nesse momento, né? Você já sentiu isso também, Valéria? Né? Essa sensação de que, o que eu faço primeiro? Faz uma coisa pensando na outra. E bem-vinda, Cris, lindona, Cris também, maravilhosa. Agora há pouco a gente teve um bate-papo, muita energia, super 10. E aí a gente se sente naquele furacão, né? No olho do furacão, e não sabe para que lado vai, porque não enxerga a luz no final do túnel. E aí muitas pessoas pensam até em desistir das coisas, né? Isso passou muito pela minha cabeça. Que eu não dou conta, eu vou abandonar tudo, né? E aí a gente começa a querer abandonar os nossos sonhos, abandonar a questão do nosso legado. A gente não quer mais deixar legado, a gente não quer mais nada, a gente quer simplesmente abandonar tudo. E aí nisso envolve tanto sentimento, né? Ó, a Cris escreveu aqui: tenho vontade de sair correndo pelada no meio da rua e gritando. Bem isso, dá vontade mesmo, né? De gritar, de pedir ajuda, de gente, não aguento mais, isso tá muito pesado pra mim. E aí vem vários sentimentos, né? No meio daquele turbilhão. Oi, tudo bem? Da Macaia Eco. Ixi, me fugiu teu nome agora. Tava pensando aqui no outro assunto, fugiu o nome da... Já lembro. Mas a menina que trabalha com produtos com essa questão da ecologia, né? De trazer essa consciência com produtos... vou pegar a Lorena, ai linda. Ela é nora de uma amigona minha que eu conheci no tempo que eu tinha a minha loja. É uma delícia. Então ela tem esses produtos eco, né? Sustentáveis. E aí desde canudinhos, escova de dente, os copinhos com plástico resistente para você carregar na bolsa. Então tem muita coisa legal para praia também, para viagens. Então é um trabalho bem bonito que ela faz de conscientização, né? Cuidado com a natureza. E voltando ao nosso assunto, então a gente tem essa sensação de que a gente tá perdida e que a única coisa que nos resta é correr, gritar e jogar pro mundo, pedir socorro, porque a sensação é muito pesada, né? A gente vai no meio daquele turbilhão, né, de sentimentos e coisas para fazer e autocobranças, né? E aí a gente começa a pensar assim: ecobags, canudinhos, isso mesmo. Então, busca lá, Cris, Macaia Eco. Tem muita coisa linda, muita coisa legal, coisas bem coloridas, tem muita coisa jóia, o trabalho dela. E aí a gente para pensar, e tem um ditado que é muito bacana, que diz assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então esse é um momento que a gente se liberta um pouco da culpa, né? E joga pros outros. Tipo, a culpa de não ter tempo, a culpa de ter muitas tarefas, a culpa de estar tudo acumulado e atrasado é culpa de alguma coisa, não é culpa minha, né? E aí escrevam aí pra mim o que mais rouba. Vamos pôr a culpa no ladrão, né? Porque o ladrão não precisa ter nome, né? Então assim, vamos nomear esses nossos ladrões do tempo. O que são ladrões do tempo para você? O que rouba o teu tempo? O que rouba a tua produtividade? O que rouba o teu até a tua energia, né? Porque quando a gente tá assim sobrecarregado, pesado, muitas vezes a gente tá assim sem energia, tá sem foco, tá sem ânimo. Conta aí pra mim. O que rouba, quais são os ladrões do seu tempo, da sua produtividade? Conta aí pra mim.
Ó, a Macaia também concorda com a Valéria. Redes sociais. A gente sempre dá aquele apitinho, a gente corre lá ver quem é que tá mandando mensagem, né? As redes sociais engloba tudo, né? Engloba o WhatsApp, engloba Facebook, TikTok, que mais? Instagram, acho lindo quando falam assim. Tem o Telegram também. Tirar o pó da casa, né? As rotinas da casa também, né? Às vezes são ladrões de tempo que tiram, né, o nosso foco, né? A nossa concentração, né? Tem coisas que a gente ama fazer, né? Que nem a Cris colocou aqui. Eu amo lavar louça e lavar as roupas. Gente, tem coisa que a gente ama fazer, mas tem outras que não dá pó, né? Tirar pó, por exemplo, é roubar nossa energia, né? Uma coisa que tu faz agora, daqui a pouco tá lá de novo, né? A louça, pelo menos, tu sabe que sujou porque comeu, né? E provavelmente comeu uma coisa gostosa. E então entra o WhatsApp, entra mensagens, entra redes sociais, entra, sei lá, o YouTube, entra joguinhos, né? Tem tanta coisa nas redes sociais que puxam a gente quem trabalha com celular, com esse material online, assim, reuniões e tudo, acaba sendo fisgado, né? Porque aí, eu só vou ver uma situação no WhatsApp aqui, e daí tu digita lá, e daí tu lembra que tinha que ver mais uma outra situação, daí o outro já passou uma mensagem, e quando vê, tu já perdeu 3, 4 minutos ali que você poderia ter produzido. Agora nós falando na parte de trabalho, né? Produzido algo em prol do teu negócio, em prol do teu sonho, do teu objetivo. Então, entrou o WhatsApp, entrou celular, redes sociais, né? A questão da concentração, do foco. Que mais que entra aí? Né? A questão das rotinas, do dia a dia. Isso mesmo. E a autocobrança? Vocês acreditam que a autocobrança pode roubar o nosso tempo também? O que vocês acham? Pode roubar nosso tempo ou não? Oi, Luiz, seja bem-vindo. Saudades. Agora eu posso dizer saudades, marido, né? O marido já tá há mais de 15 dias lá em São Marcos, no Rio Grande do Sul, trabalhando, procurando uma casa bem legal para nós ir lá morar com ele, né? Obrigada, vai ser uma ótima live mesmo. Então a gente tá nesse momento também de transição de estado, assim, né? Estado geográfico, né? Mas no final tudo dá certo e a gente se diverte, né? Com tudo, né? A autocobrança, como eu tava falando, é algo assim bem que pega mesmo, né? Porque, por exemplo, as rotinas da casa, se a pessoa não tem uma necessidade especial em questão de estar tudo limpo, tudo higienizado, e ela se cobrar demais em relação a isso, ela acaba roubando o seu tempo, faxinando e organizando, e às vezes não tem necessidade de tudo aquilo, né? Em relação ao trabalho, às vezes a gente fica em cima de um determinado projeto ou produto, ou uma postagem, e a gente fica ali querendo a perfeição, e não vamos encontrar a perfeição. Uma coisa muito linda que a pandemia me ensinou é baixar a régua. Então a gente pode baixar a régua, a gente não precisa se exigir tanto em relação às coisas bem feitas, às coisas super, hiper, mega organizadas. Eu só posso fazer uma live depois que toda a casa estiver arrumada. Mas a casa não vai ficar arrumada, eu tenho 2 filhos em casa. Então são réguas que a gente baixa, porque a gente não precisa
ser tão exigentes com a gente mesmo, né? A gente pode relaxar um pouquinho nesses pontos, né? Oi, Gleice, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui dos ladrões do tempo. Qual que é o teu ladrão maior do tempo? Conta aí pra nós. Ó, a Cris mandou um bate pro Luiz. Sim, nós falamos sobre isso. Sobre passar roupa. Tem muita coisa inútil que a gente faz, né? Que a gente tem do tempo das nossas mães, né? Por exemplo, que nem de lavar roupa e passar roupa. Existia uma época que a roupa ficava no varal, pro lado de fora, no quintal, e tinha muito bichinho. Então tinha que passar roupa para não pegar alguma doença, né? Sei lá, uma dermatite, alguma coisa assim. Mas hoje as roupas saem praticamente prontas da lava-roupa e a gente estende, ela sai, né? Então não tem mais tanto cuidado assim, né? Que a gente precisa com passar roupa. E eu acredito que tudo isso, essa questão toda, a grande maioria delas tem um pezinho numa palavra chamada planejamento. A rotina da casa, alguma coisa cai no planejamento. A questão do WhatsApp também cai no planejamento. A gente pode ter, que nem a gente aprendeu na live ontem com a Verônica, que a gente pode pôr toques diferentes para situações diferentes. Tem o WhatsApp Business, que eu acho o máximo, que você põe etiqueta nos contatos, e aí os contatos, se são prioridade, eles têm uma determinada cor, contatos com outras prioridades, tem outras cores que você pode organizar por importante, urgente, né, enfim, e aí ajuda muito isso para você, ou tirar o toque do que não é tão importante para você ficar vendo. Se toda hora ficar tocando o sininho do Facebook ou do Instagram, a gente vai querer ir lá olhar, porque o nosso cérebro, ele tá focado num determinado trabalho e qualquer distraçãozinha, ele tira o foco do raciocínio e pensa, opa, deve ser alguma resposta importante, deve ser algo importante, você vai lá olhar, às vezes não é tão importante assim, mas você acabou perdendo o fio da meada, e até você voltar, se concentrar novamente no que você está fazendo, você vai perder alguns segundos ali, né? E aí, às vezes, até minutos, porque daí tu diz, agora perdi a concentração mesmo, vou tomar um café, vou fazer uma outra coisa, e daí você volta, você demora mais um tempo pra sentar novamente naquela mensagem. Um exemplo bem legal, quem já viu aqueles engenhos de moenda de cana? Eles são várias engrenagens, né? E aí você tem que puxar um rolamento, um negócio, para fazer aquilo andar, para colocar cana de açúcar e ela ser esmagada. E quando criança, o avô tinha isso lá e a gente fazia melado, fazia chimia e várias coisas. E aí, às vezes a gente ia brincar lá escondido, porque não podia, né? E para começar a fazer o movimento era tão difícil puxar aquelas engrenagens, um puxava de um lado, outro empurrava do outro, era super difícil. A hora que ela começasse a andar, ela girava. Aí era legal, porque daí um só ia puxando e outro ia colocando a cana de açúcar. Sozinha era bem difícil fazer. E é a mesma coisa quando a gente está concentrado em fazer algo e esses pequenos tililim de redes sociais, de outras coisas, até os filhos em casa, e eu não falo só de filhos pequenos, os filhos grandes também fazem a mesma coisa, porque são filhos. Só mudou o tamanho, né? A Cris, ela tem a mãezinha dela em casa, né, Cris? Então, assim, indiferente. Às vezes você tá ali concentrado fazendo uma determinada situação e a pessoa chama a tua atenção ou ela precisa de você. É igual essa engrenagem. Você tá rodando,
Opa, tive que parar. Tá, então para. Agora vamos voltar a se concentrar e voltar. E aí você tem que fazer aquela força enorme para aquilo ali voltar a girar e voltar a andar. Um carro em movimento é a mesma coisa. Se você tiver que empurrar um carro, para ele sair do zero, a força que você faz é imensa. Depois que ele já tá andando, aí tu até corre com ele, empurrando, né? Mas para sair do zero, então procurem horários, procurem fórmulas que se adaptem à tua rotina para você não precisar parar no meio do raciocínio, né? Por exemplo, eu vou fazer um determinado trabalho que eu sei que eu tenho que escrever, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Eu vou pegar papel, lápis, caneta, borracha, caneta vermelha, azul, clips, sei lá, o que mais, né? E aí, porque eu sei que às vezes o meu cérebro quer fugir daquilo também, porque eu sei que é muito importante e ele quer às vezes sabotar aquilo por algum trauma, alguma situação anterior, né? E aí eu pego tudo que tá em volta, a água, tudo que eu preciso. Se eu precisar até se eu sei que é um raciocínio que vai demorar um pouquinho mais, eu pego uma bolachinha, deixo tudo ali em volta, para não ter desculpa de parar e ter que sair dali e pegar outra coisa. E aí não tem desculpa, você senta ali, se concentra. E uma coisa muito legal que eu aprendi foi com a Débora Gleice, que a questão da concentração, da respiração, né? Então você senta, respira, né? Se coloca ali no lugar, aterriza, né? Igual a live que a gente fez na segunda-feira, foi? Que eu falei do exemplo da abelha, né? De aterrissar na sua flor, na sua tarefa, né? Se quiserem aprender como é que faz isso, vai lá assistir a live que tá lá gravadinha. E aí a gente aterriza na nossa tarefa e faz ela com maestria, faz ela com consciência, com concentração, aí a coisa flui. Quem tem filhos ou essas questões que vão atrapalhar, procura horários. Opa, a criança consegue ficar 1 hora ou brincando sozinha, ou brincando, assistindo algum filme, alguma coisa. Aproveita essa 1 hora para fazer. Por exemplo, não sei se acontece isso com vocês também. Eu sei que 3 horas da tarde eles vão estar com fome e eles vão pedir comida. Ou eles vão me atrapalhar para chamar atenção querendo alguma coisa. Então eu já deixo tudo prontinho e deixo organizado, porque se a live demorar ou se eu me concentrar em alguma coisa depois da live ainda, eles sabem que eles vão ali na cozinha, em tal lugar, tá ali. E claro, isso não foi uma coisa que uma vez falada, já entendida. A gente precisou trabalhar isso e falar várias vezes. Às vezes eu fazia e já deixava pronto lá na sala ou lá no quartinho deles, para que criasse esse hábito. Então todo hábito tem se criado um de cada vez, de forma tranquila. Agora mesmo, a Cris está falando, né, que agora mesmo ela está escutando a live aqui. Ai, diz que tá maravilhosa. Obrigada, maravilhosas são vocês que estão aqui me ouvindo. E ela fica perguntando, a sua mãezinha fica perguntando, porque quer atenção, né? Então assim, opa, o que tá fazendo esse aparelhinho quadrado, né, que não... falar um negócio, nada a ver com o assunto agora. O meu marido, ele ligou pra nós aqui, chamada de vídeo, e aí a nossa cachorrinha tava aqui na cozinha. E aí eu mostrei o vídeo dele falando com ela. Foi muito engraçado, ela fazia umas caras assim, tipo, ué, eu tô ouvindo a voz dele e cadê ele? É um negócio de plástico, de vidro aqui. Foi muito engraçado. E às vezes eles não entendem mesmo essa logística, né, do online. Nem nós às vezes entendemos tudo que acontece dentro dessa caixinha mágica do celular, né? Olha só quem tá aqui também, a maravilhosa do Gerando Mulheres, a Fabiana Teles. Hoje eu não comecei assim, Fábio. Hoje eu não falei, eu sou Eliane Prado. Tem que começar, né? A minha maquiagem, gente, a metade dessa maquiagem é filtro, tá?
metade é filtro. O olho ainda, ali, ó. Fazer que nem a Ellen faz, olha lá. Mas a sombrinha eu que faço, assim. Aprendi basiquinho e faço aí. Brigadinha, gente. Vocês são muito lindas. Então, a ideia é exatamente essa. Ter blocos. Isso eu achei muito legal da dica também da Verônica ontem. Montar esses blocos de trabalho. Então, durante 1 hora eu vou fazer tal situação. Daí vou atender os filhos, ou atender a mãezinha, ou atender uma outra situação. Aí dou uns 5, 10 minutinhos, vou ter mais um bloco de 1 hora. Nas escolas nós éramos atendidos assim, né? Com as aulas de 40, 50 minutos, né? E funcionava super bem, porque o nosso cérebro também não consegue se concentrar mais do que 90 minutos no mesmo tema, no mesmo assunto, aí ele já começa a devagar. Então, tentem montar esses bloquinhos aí e organizar horários para mexer no celular, organizar horários, para mim ajudou bastante. Então, eu tenho os horários que o celular fica descansando, que é o momento dele descansar de mim e eu descansar dele. Vou ver só depois as mensagens. Fora isso, as mensagens, eu sei que dos grupos de família é figurinha, bom dia, boa tarde, boa noite, né, os pratinhos de comida, de coisas gostosas que estou aprontando por lá. São mensagens que eu vou ver à noite, a hora que eu tô ali com as crianças bagunçando, e olha o que a avó mandou, olha o que a tia mandou. Então a gente faz isso sem se estressar. Mensagens importantes, com um sininho de toque diferente. Adorei essa dica também, já implantei aqui para ficar bem mais ágil, saber o que realmente eu preciso ver ou não. E então tudo isso caiu aonde? No planejamento. Hoje a Ju fez uma live hoje na hora do almoço, né, Ju? Arrasou, mulher, arrasou. O nosso grupo tá ficando power, né? Gente do céu, a gente tá num grupo de empreendedora praticante e quem assistir a live procura, autoriza que acontece. Gente, é um perfil maravilhoso, só mulher top, incrível, que segue a Ellen Milek, sem contar que a Ellen também ela não é um poço de energia, né? Ela é energia atmosférica, né? Ela é show, né? Êxtase, né? Até aterrissar, voltar ao normal, né? Beijo, Cris. Atende a mãezinha lá, tá? Então, foca tudo na questão do planejamento. Mas aí eu não consigo seguir ele passo a passo. Não, usa ele como um roteiro de viagem, né? Eu preciso fazer tal e tal e tal situação e em cima disso você se prioriza e se organiza, tá? Sem se cobrar demais. Sobre essas questões de o que é importante, o que é urgente, sim, essas tarefas da casa, né? Principalmente quem tem home office, né? Que daí as coisas da casa, as coisas do trabalho, as coisas das crianças, né? Muitos falam assim, porque o meu marido... eu achei tão bonito, esse dia alguém falou assim, o marido é adulto e ele ele sabe se cuidar. Sim, ele sabe se cuidar, mas muitas vezes a gente precisa também dar esse tiquinho de atenção para eles, porque senão eles fazem igual as crianças com a gente, né? Igual as crianças. Eu fiz um story esses dias perguntando e uma pessoa escreveu assim, quem rouba o seu tempo? Meu marido, né? Então cuidado com esses maridos, né? Eles precisam tá bem nutridos com essa questão do tempo, né? Tempo de qualidade. Mais pra frente a gente fala um pouquinho sobre isso também, né? Planeja que acontece. Bem isso, Ju. A gente precisa organizar e planejar, né? As coisas. E aí hoje eu não vou... Opa, balancei aqui, perdão, não fiquem tontas. Então hoje eu não vou entrar nesses detalhes do download das tarefas, do organizar
por importante, por urgência, delegar. E não, hoje eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso eu comentei numa live passada, já falei bem sobre isso, dei bastante dicas. Hoje eu quero falar diferente com vocês. Hoje eu quero que vocês pensem no monitorar. Quem aqui já monitorou suas tarefas? Quem aqui já se percebeu quantas vezes ao dia entra no WhatsApp? Às vezes para ver o que não é importante. Quantas vezes por dia entrou no Instagram só para ver uma curtida, só para ver os números do post, ou só para ver outras coisas que não foi em relação à produtividade do seu trabalho? Quantas vezes a gente não acabou sendo fisgado por aquele númerozinho lá no Facebook e acabou vendo mais coisa do que precisava ver? Quantas vezes a gente já não caiu no YouTube, no TikTok, e acabou vendo mais coisas do que precisava, né? Quantas vezes a gente foi organizar uma coisinha na casa e aí quando se vê, não, eu só queria guardar as meias, quando você organizou as meias, organizou as lingeries, organizou tudo, né? Quantas vezes a gente já não fez isso? Porque a gente muitas vezes tem essa questão da falta do foco, né? Do planejamento, do que eu vou fazer, do que é prioridade, do que não é. E aí a gente se perde nessa rotina. Esse também perde o foco, Ju? Fácil, E daí a gente entra nas séries, né? Nos Flix, e daí a gente não para mais, porque uma coisa gostosa puxa a outra e assim a gente vai, né? Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês que entraram agora. A minha filha personalizou a minha xícara, olha que lindo. Essa aqui é pra ser eu, e aqui um coração. Aqui eu não perguntei pra ela o que ela quis dizer com isso, ó. Mas desce um caminho pro céu, alguma coisa assim, né? Muito lindinha ela. E aí vocês já se perceberam em que momentos vocês perdem esse foco e entram no WhatsApp, entram em outras... Lindinha, né, Ju? E entram em outras... Por exemplo, você tá fazendo algo que é importante pro seu trabalho... E aí, de repente, você viu tocar o barulhinho do WhatsApp, você larga e vai fazer o WhatsApp. Em que momentos você parou já para pensar? Em que momentos você fugiu do foco? Em que situações você fugiu do foco? E o que você sentiu? Coloca aí para mim. O que você sentiu quando você fugiu do foco e fugiu do que tinha que fazer e foi fazer o que não devia? O que você sentiu? Ou antes, ou durante, ou depois? Qual que é a sensação que veio em mente para você? Conta aí para mim. Deu ansiedade? Ficou chateada? Que sentimento envolveu essa fuga da sua tarefa principal? Hoje a gente tá sendo mais voltado para empreendedorismo, tá? Hoje a gente não vai focar muito no cuidadinho com os filhos, tá? Hoje é mais cuidado com a gente. Frustração, Ju. Nossa, frustração é algo que pega, né? Porque a gente tá mimado, né? A querer conquistar as coisas, fazer as coisas. E aí a gente tem uma régua muito alta, né? E aí a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, que a gente precisa, derrotada pelas redes sociais. Nossa, sensação difícil essa, né? Parece que a gente foi, de novo eu caí nessa armadilha. Porque o nosso cérebro quer tirar a gente, quer colocar a gente na zona de conforto, porque... gente, isso que é o mais legal do nosso... Mais legal. É legal, mas não é legal, né? Vamos ver se vocês me entendem. O nosso cérebro, ele quer economizar energia, tá? Então, o que ele faz? Ele busca meios de tirar a tua concentração, de tirar o teu foco naquilo ali que tá desprendendo uma energia grande. Então, por exemplo, eu estou preparando um workshop
lindo e maravilhoso para a semana que vem. Amanhã eu quero ver se eu conto mais para vocês. E aí o que o meu cérebro faz? Ele inventa N desculpas para tirar o foco daquilo que é importante, porque ele diz, não, você está gastando muita energia, muita vibração para fazer isso, então vamos tirar o foco para você fazer outra coisa, para você não gastar tanta energia, né? É que nem quando a gente quer economizar energia na casa, a gente vai desligando a luz, né? Então, também sinto assim muitas vezes, né? E aí o cérebro faz isso, ele tira você do principal e te envolve com jeitinho e pá, você cai na armadilha dele. De ficar nas redes sociais, porque é legal, porque é historinha, porque você ouve, você, né, não precisa se concentrar, você não precisa racionalizar em cima daquilo. Então, a dica principal é saber de cada atividade que você vai fazer do dia, né? Pensa assim, no dia de hoje já não estamos quase no final do dia, mas amanhã, qual que é a prioridade do dia e o objetivo principal daquela atividade. E aí, toda vez que você sentar nos teus bloquinhos de momentos para ver aquela atividade, para fazer aquela atividade, você lembra, na hora que você está respirando para se concentrar, você lembra qual que é o foco principal. Qual que é o foco principal? Por que eu estou fazendo isso mesmo? Qual que é a grande vantagem que isso vai trazer para mim? E aí, sabe o que tu faz? Você diz, cérebro, agora nós vamos ficar uma hora super, hiper, mega concentrados aqui, eu e você, e os nossos papéis, e depois nós vamos assistir filminho, depois nós vamos relaxar. Igual a gente faz com criança. É 1 hora. Depois nós vamos ir brincar. E aí faz os combinados e funciona muito bem, gente. Nossa, vocês nem imaginam como isso funciona bem. Pelo menos comigo funciona super bem fazer esses combinados comigo mesma. Tu vai ter um presente, tu vai poder comer um chocolate, mas primeiro você tem que fazer tal situação bem feitinha, né? Ou você vai poder dançar no final, vibrar. A Ju deve ter vibrado bastante, dançado bastante, porque aí o que a gente faz? A gente minimiza esses sentimentos de derrota, esses sentimentos de frustração. Você pode até prever, se você sabe que tem uma live importante que você precisa assistir, você prevê ela na tua rotina. Você prevê ela, diz, não, de tal hora a tal hora eu vou assistir uma determinada live e é só essa live. E ponto. Daí depois eu vou fazer tal situação e depois eu vou fazer tal situação. Tenho mais uma live a assistir, coloca lá dentro do cronograma também. Olha ali a Maísa da Mesa Real, seja bem-vinda. Gente, o trabalho da Maísa também é lindo, né? Eu já até encomendei o meu, né, mas que eu quero na minha casa nova ter um jogo de mesa aposta bem lindo para comemorar sempre as conquistas da família, né? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje não, hoje eu vou deixar só uma tarefa para vocês, tá? Eu quero que vocês amanhã, vai dar trabalho, não, eu sei, quando eu fiz, me deu uma trabalheira que só, mas assim, vai valer a pena. Pega um papel, uma caneta, ou sei lá, né, uma forma que você possa anotar. Toda vez que você entra numa rede social, ou no WhatsApp, ou no qualquer rede social, quiser separar por YouTube, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, né, para você entender melhor o que vai acontecer. Quantas vezes você perde o foco nas suas atividades, quando você vai fazer outra situação, me deu sede, me deu fome, a criança chamou, a mãe chamou, o marido chamou. Anota todas essas situações que você perdeu o fio da meada. Anota todas elas, o dia inteiro, o dia todo, tá? Faz um dia só isso. E aí, quando você terminar isso, você para e pensa em cada um desses momentos, que momentos que foi isso,
se foi um momento que você estava concentrada no teu trabalho, se foi um momento que você estava fazendo algo hiper mega importante no seu projeto, na sua empresa, se era algo, se era um momento que você estava fazendo algo importante na sua casa, na sua administração do lar ou para os seus filhos mesmo, se esse momento, qual que é a sensação também que você teve nesse momento. Eu tô fazendo um negócio importante aqui e senti um desconforto na hora de fazer aquela situação e daí para fugir eu resolvi lembrar ou fazer ou executar uma dessas fugas desses ladrões. Por que fazer isso? Porque aí você vai conseguir mapear, olha que palavra chique, mapear os teus ladrões do tempo. Você vai mapear por que você foge pro WhatsApp, qual que é o sentimento, qual que é a sensação, por que você foge pro YouTube, por que você foge pro Instagram. E aí você vai entender por que você assiste às vezes tanta live, tanto vídeo, tanto filme. Aqui a gente tá falando em vídeos para adquirir mais conhecimento. Não videozinho de entretenimento, tá? É vídeos de conhecimento, para aprender mais. Por que você foge do que você tá fazendo importante e vai, sei lá, pensar na louça ou no pó da casa ou no lanche dos filhos, ou lembrei do que amanhã tem que ir no médico. E por que você foge disso? Você vai começar a compreender esses detalhes e aí você vai achar a causa raiz desses ladrões do tempo. Assim como eu falei na metade da live, mas no comecinho também, a questão a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Vocês já ouviram essa frase? Conta aí pra mim. Já ouviram essa frase? Ela é uma frase que às vezes machuca, né? Porque tu diz, poxa, a culpa é minha, nossa, mas como que eu vou fazer? Não tem quem pôr a culpa. É tua, ela é tua. Só que eu boto em quem eu quiser. Aí eu boto no ladrão que eu quiser. Eu não estou me planejando corretamente, eu não estou me policiando corretamente e estou deixando o meu sonho ir embora. Eu estou deixando o meu legado ficar vazio, porque eu estou me permitindo fazer ser roubada, né? O meu tempo. Oi, tudo bem, da Money Baby? Seja bem-vinda. E então eu tô permitindo que eles roubem o meu tempo, que eles roubem a minha energia. E aí quando você faz esse mapa, quando você monitora, quando você anota as tuas fugas, você consegue então descobrir a raiz. Por que eu fujo do meu real trabalho, do que é importante fazer? Por que eu fujo disso? E aí você vai começar a descobrir os lá no fundinho, qual que é o medinho, qual que não vou dizer trauma, mas alguma coisa que tá te bloqueando, alguma coisa que tá te travando. E aí tu começa a tirar a terra de cima disso, começa a cavocar, começa a abrir, começa a clarear, você começa a ver a luz lá no final do túnel, e aí tu diz assim, opa, agora eu tô descobrindo por que eu quero fugir. E aí, a coisa mais maravilhosa, essa é uma dica de ouro. A coisa mais maravilhosa é você conversar com tudo isso. No começo parece que a gente é meio paranoica, né? Conversando sozinho, mas conversa com você mesmo e diz, olha, isso aqui é muito importante para nós fazer. Né? Vamos tomar água daqui a pouquinho, ou tem água ali junto, né? Que nem eu comentei antes, pega tudo o que precisa junto. Os filhos também, eles estão quietinhos lá, eles estão brincando. Quando eles tiver fome, eles vão descer. Vamos se concentrar aqui agora. E aí você educa o teu cérebro
a ele a focar realmente no que é importante para você, né? Assim como a gente fala do cérebro reptiliano, se eu não me engano é esse o nome que ele tem, que quanto mais a gente visualiza algo, mais a gente vai ter oportunidades relacionadas com aquele algo. Um exemplo bem bobinho aqui, quem já foi mãe sabe. Quando a gente engravida, antes da gente engravidar, tu não vê nenhuma grávida, nenhuma loja de roupinhas, nada. E de repente você engravida, aparece grávida de tudo que é canto, de tudo que é esquina. Loja de roupa de bebê, de calçadinho, de tudo. Até no mercado a gente começa a achar as papinhas e fraldas e coisas que a gente nunca tinha visto. Então o nosso cérebro é assim. Então quanto mais você focar, quanto mais você falar do assunto que é importante para você no teu trabalho, quanto mais você direcionar ele dentro da tua mente, mais o teu cérebro vai entender que isso é importante para vocês, e aí ele vai começar realmente a relaxar e concentrar no que vocês estão fazendo, e aí vai evitar de fugir para esses ladrões. Claro que a gente não pode ser culpado, né? Então, por exemplo, se o ladrão... Como é que é aquele... agora me fugiu o ditado. Mas tem um ditado que diz assim, que você não pode ser conivente com o pecado alheio. Então, se a pessoa ela tem um problema com doces, você não vai oferecer um doce para ela, né? Então, se você está tendo já dificuldades em se concentrar, dificuldades em fazer esse gerenciamento, evita, põe toques diferentes, põe rotina, estabelece blocos de atividades para você fazer, e aí você não se frustra se você não conseguir cumprir no primeiro dia, na primeira semana, porque é uma questão de hábito. Pensa que você não começou a escovar os dentes no primeiro dia, você já lembrou e já sabia como fazer. Você levou um bom tempo. Os livros e as pesquisas contam que são no mínimo 21 vezes, 21 dias fazendo a mesma coisa para você gravar algo importante como rotina. Então faz isso, estabelece uma coisa para você mudar, e aí você muda essa uma coisa nessa semana para que ela se torne diária para você. Na semana que vem você muda uma segunda coisa, cada dia você vai mudando uma coisa, e aí você não vai mais precisar gritar: oh, pega aí, pega ladrão, tô roubando meu tempo aqui, né? Não tenho mais tempo, tô frustrado, tô chateado, tô derrotada, tô no olho do furacão e com muita coisa para fazer. Ninguém mais vai precisar falar assim. Principalmente você falar assim com você mesmo, né? Porque a gente se cobra muito em relação a gente dar conta de tudo, né? A Mulher Maravilha, ela não prende todos os ladrões de uma vez só. A Mulher Maravilha... Oi, Daisy! Seja bem-vinda! A Mulher Maravilha, ela não prende todos os ladrões de uma vez só. Ela prende um em cada episódio. Então pense bastante nisso. Sim, nós podemos ser a Mulher Maravilha. Sim, nós podemos prender todos os ladrões do nosso tempo, mas a gente pode prender eles um de cada vez. A gente pode minimizar essas nossas dores uma de cada vez. Tá bom? Gente, ficamos por aqui. Obrigada, brigadão pela presença, quem estava ao vivo, quem vai assistir depois. Beijo no coração. Faça a atividade do monitorar e me conta como que foi. Como que foi monitorar? Conta nessa live mesmo, volta, né? Amanhã, quando você fizer a atividade do monitorar, monitora, escreve como você se sentiu e o que você estava fazendo na hora que você fugiu, né? Que você foi roubada no seu tempo pelas redes sociais, pelas rotinas e por outras situações aí. E conta pra mim, conta
volta nessa live aqui, conta pra mim como que foi esse trabalhar desse monitoramento e o que você sentiu, o que você descobriu, tá bom? Vamos combinar assim? Então tá bom, espero seus comentários e amanhã tem mais live, vai ter surpresa para quem ficar até o final, vou ter uma novidade muito, muito, muito legal para contar, tá bom? Beijos no coração e até mais. Tchau!